Hora de bate-papo aqui no Vivo Esporte. O Dr. Luciano Miller, ele é ortopedista e cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein e também é diretor da Clínica Colunar. Ô, doutor Luciano, seja bem-vindo aqui ao Vivo Esporte. Obrigado por ter esse bate-papo com a gente aqui, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade de estar hoje com vocês, tá? Para mim é uma honra participar desse programa com vocês. Estamos aqui ao vivo todos os dias, doutor Luciano, falando sempre sobre o coronavírus, sobre a pandemia, é o assunto do momento, é o que a gente tem para hoje, mas em função também dessa pandemia, a gente percebe que alguns outros problemas estão aparecendo nas vidas dos seres humanos, principalmente em função do home office. Parece que a pessoa em casa ela trabalha um pouco mais relaxada, mais tranquila, mais curvada, e aí vem surgindo alguns problemas de coluna, né, doutor? Sim, com certeza. Eu acho que essa mudança do home office trouxe alguns problemas em relação à saúde da nossa coluna, osteomuscular, né? Porque a adaptação em casa mudou muito. A cadeira, trabalhando, a forma, isso acaba acarretando por diversos problemas na nossa coluna, né? Primeiro, a questão da cadeira, né? Está trabalhando com cadeiras que não tem uma adaptação, o ideal é a cadeira ter uma parte que apoie as costas. Também a questão do computador, aqui mesmo, antes desse começo dessa entrevista, a gente estava acertando a altura do computador, isso é extremamente importante, porque o computador tem que ficar na altura dos nossos olhos, se ficar muito levantado, vai sobrecarregar as articulações aqui, e se a gente abaixar muito aqui a cervical, também vai sobrecarregar a musculatura aqui posterior, a musculatura cervical. Porque a gente sabe que a nossa cabeça, ela pesa em torno de 5 quilos. Cada 10 graus que a gente dobra a coluna para frente, a gente aumenta a alavanca da cervical, isso aumenta em torno de 4 a 5 quilos o peso da nossa cabeça e a força que essa musculatura tem para sustentar. Se a gente chega a 60 graus da nossa cabeça para frente, o que acontece? Essa cabeça, ela chega a pesar 35 quilos. Então, a curto prazo, gera dor aqui na coluna cervical, na parte posterior. Mas, se a gente permanecer muitas horas, e hoje em dia todo mundo fica no celular, realmente incorporando essa rotina, o que acontece ao longo do tempo? Sobrecarrega os discos, as articulações, isso gerar a longo prazo até maré de disco. Então, é importante a gente cuidar da nossa postura, mesmo no home office. E se a gente trazer a lei de Darwin para isso, daqui uns dias estaremos todos assim, né, doutor Luciano? Eu vou até te convidar, doutor Luciano Miller, para participar, para acompanhar essa matéria comigo agora. Nós temos uma projeção de como seriam os trabalhadores daqui a alguns anos. Vamos ver essa matéria junto, doutor? Solta para a gente, Stefano, por favor. Apresento a vocês a Emma. Ela tem problemas seríssimos na coluna. É inchada e pálida, está acima do peso. Ela também sofre com lesões na pele e tem os músculos enfraquecidos, resultado do tempo que passa sentada em frente ao computador. A Emma é uma criação de pesquisadores do Reino Unido para um projeto chamado O Colega de Trabalho do Futuro. Eles desenvolveram este protótipo para mostrar o funcionário padrão que existirá daqui a 2 décadas. Ela não surgiu do nada, ela foi moldada em cima de dados de trabalhadores da França, da Alemanha e do Reino Unido. Os pesquisadores analisaram os dados de 3.000 funcionários e constataram que quase metade deles reclamava de dor nos olhos, além de dores na cabeça, nas costas. Com base nesse estudo, os pesquisadores dizem que é preciso mudar urgentemente nosso comportamento nos escritórios para evitar problemas lá na frente. Esta empresa de São Paulo tem 70 funcionários, todos trabalham grudadinhos no computador. Mas eles têm um projeto aqui muito legal chamado Despertar, que pelo nome já diz tudo. 2 vezes por semana, eles param tudo por 40 minutos para fazer várias atividades, como caminhadas pela empresa, exercícios de respiração. Eles também recebem dicas de alimentação e postura. Sim, porque a gente, quando fica em frente ao computador no trabalho, fica como, Bárbara? A gente fica todo curvo aqui, né? A gente fica todo focado na tela e acaba esquecendo de respirar, a posição que vai fazer bem para o nosso corpo. O rendimento dos funcionários melhorou muito com as atividades. Mudou o ânimo das pessoas, mudou o bem-estar. Essas doenças provocadas pelos maus hábitos no trabalho
prejudicam não só os funcionários, mas também as empresas que saem perdendo com os dias parados de quem fica doente. E são duas as principais queixas nos consultórios. Dor nas costas, que a famosa lombalgia é o segundo motivo de procura ao médico, só perde para dor de cabeça. Agora preste atenção nas recomendações que o ortopedista dá para evitar esses problemas no ambiente de trabalho. Então, primeiro, que ela faça pequenos intervalos, a cada no máximo 2 horas, que ela levante, faça um pouco de alongamento. Segundo, tela do computador, tem que estar na altura dos olhos. Terceiro, tem que estar bem sentado, o joelho dobrado 90 graus e o pé apoiado. Pois é, doutor Luciano está com a gente aqui, doutor Luciano Miller, ele era do Hospital Albert Einstein. Doutor Luciano, eu quero te fazer uma pergunta também, pedir para o senhor me ajudar aqui agora na forma como pegar o celular. Estou esperando a imagem dele aparecer para a gente aqui. Cadê o doutor Luciano? Está aí com a gente? Vamos lá? Doutor, vamos supor que eu vou ficar de lado para o senhor agora e para os nossos teleassinantes. A gente tem a mania de ficar com o telefone assim, olhando para o telefone. Qual seria a melhor forma de eu trazer o telefone? É levantando ele mais, ficando mais ereto? Como que seria a melhor forma para poder usar o smartphone? Sim, como eu falei, o mais importante é a gente manter a nossa cervical, a musculatura da cervical, o mais reta possível. Então, a forma simples é levantar a tela do seu celular o mais próximo da altura dos olhos. Evitar de flexionar a cervical. Trazer ele mais próximo aqui, então, assim, nessa altura seria? Exatamente. Evitar ao máximo flexionar para frente. Porque, como eu falei, a cabeça nossa pesa 5 quilos. Cada 15 graus a gente aumenta o peso. Essa alavanca da cervical, cada vez que a gente dobra 15 graus para frente, aumenta em torno de 7 quilos. Ela pode chegar a 30 quilos, então? Pode chegar a 30 quilos se tiver entre 45 graus a coluna cervical. Então, você vê, aumenta muito essa carga que a musculatura tem que segurar. Agora, o senhor acompanhou com a gente essa matéria aí dos estados da Inglaterra, salvo engano. Inglaterra, né, Stefano? Que você colocou para a gente aí. É da Inglaterra. Faz sentido essa matéria, doutor? Aquela postura daquele boneco, ela chegou a ficar com a cabeça assim. Olha ali, a gente percebe ali, ó. Isso se o ser humano ele não tiver entendimento e uma postura correta, ele pode ficar dessa forma? Sim, eu acho que se a gente vê a nossa evolução, a gente pegando lá atrás, a gente era quadrúpede, né? Então, com pressão, a gente virou bípede e a gente adquiriu as curvaturas. Só que a gente morava no campo e fazia bastante atividade física. Quando mudou para as grandes cidades, cada vez se tornou mais sedentário e a gente tem visto o aumento do peso médio da população. Isso sobrecarregou a coluna de uma forma que hoje, a dor nas costas, isso é a causa da maior incidência de dor nas costas. Porque de 80% da população vai ter alguma dor na coluna. E essa foto que você mostra, né, nesse estudo é daqui para frente. Se a gente não cuidar, realmente nossa postura vai piorar muito mais. E isso, com certeza, vai gerar mais ainda incapacidade laboral desses trabalhadores. Ô, doutor Luciano, vamos mais profundo nesse bate-papo contigo aqui. Será que se as pessoas começarem a ter essa tendência de ficar dessa forma, os nossos filhos já vão nascer assim, geneticamente falando também? Então, nossos filhos não, mas assim... Não, sim, eu digo a longo prazo. Sim, sim. A longo prazo, com certeza, as mudanças ocorrem a longo prazo. Porque, lógico, as características que a gente acaba herdando e passando geneticamente são devido à nossa adaptação no nosso ambiente. Isso, ao longo de milhares de anos, isso com certeza muda o nosso corpo. Como a gente olhar nossa evolução, a gente, por exemplo, não precisou de pelo para se proteger, cada vez a gente nasce com menos pelo no corpo. A gente olhar também, tem uma região inferior nossa, que é o cóccix, que na verdade é uma evolução, a gente está desaparecendo esse osso, porque ao longo dos milhares de anos, geneticamente vai passando os genes que acabam se adaptando melhor ao ambiente que a gente vive, né? Eu acredito que essa foto pode ser, daqui a milhares de anos, sem não se cuidar, não mudar esse estilo de vida que tem se acentuado, realmente pode ser uma postura que seja no futuro comumente na população.
Você tocou muito bem no assunto, no tema do cóccix, e também tem uma outra coisa que a gente tem aí que não precisaríamos de ter, que é a apêndice, né, doutor? Que ela não serve para nada, só para quando inflamar a gente ter problema, a gente tem que fazer uma cirurgia, e muitas vezes se suporar, então nem se fala do problemaço que é isso, né, doutor? Exatamente. Tem algumas, o apêndice é um exemplo muito, você bem colocou, que realmente na evolução então, o apêndice tem sumido, e realmente o apêndice já não tem nenhuma função, e muitas vezes o que ocorre é uma inflamação, um alimento entra, gera uma inflamação, e muitas vezes vira até uma emergência, na maioria dos casos uma emergência, uma apendicite aguda. Agora, doutor Luciano, quais são os problemas mais comuns que chegam ao seu consultório? Eu já tive uma hérnia de disco L5, S1, e eu vou te falar uma coisa, eu fiquei 3 meses com esse problema, há muitos anos atrás. Você não tem posição, parece uma dor de dente, você deita, dói, você fica em pé, dói, qualquer posição dói. Aí, exceto eu me recordo na época quando eu estava na piscina, porque eu acho que não tinha pressão atmosférica, eu não sentia dor. Mas felizmente, graças a Deus, eu não precisei operar, estou zerado. Após isso, eu comecei a fazer algo que eu achei que foi muito importante, que eu fortaleci muito o meu abdômen, porque eu pratico muito esporte também, e eu deixei de ter essas dores nas costas. A hérnia de disco é um dos problemas mais comuns que chegam ao seu consultório, doutor? Sim, a dor nas costas é o mais comum que chega no consultório. E nos problemas que geram dor nas costas, a hérnia de disco, alterações do disco da coluna, esse amortecedor que fica entre as vértebras, no meu consultório é o mais comumente que chega no dia a dia. E você colocou muito bem, a primeira prevenção da dor nas costas é a gente fortalecer ao máximo a musculatura abdominal, chamado core abdominal. A gente está vendo a imagem de um rapaz descendo a escada ali, ó, andando torto, porque o nervo ciático ele pega atrás das pernas, é uma dor bem delicada. Agora, o doutor, eu não sei se hoje em dia ainda se é um caso operatório, mas eu me recordo na época que eu tive isso, era muito comum você fazer uma cirurgia de hérnia de disco, né? Para os médicos é muito comum, mas para a gente que não está acostumado, isso aí não é nada comum. Ainda é recomendável a cirurgia no estado da pessoa estiver com uma hérnia de disco mais agravada, é a única solução para a cura dessa enfermidade? Não, 90% dos casos da hérnia de disco, você trata com um tratamento conservador. Que legal. É o uso de medicações, né? Dependendo da sua dor, tem diversas classes de medicações, anti-inflamatórios, analgésicos fortes, opioides, e, em alguns casos, você pode utilizar também a fisioterapia, também ajudando na medicação. As infiltrações hoje, que são uma alternativa para se evitar muitas vezes uma cirurgia de uma hérnia de disco, você injeta medicação, corticóide, anestésico do lado dessa hérnia de disco, então você tira essa parte inflamatória, isso ajuda muito na recuperação e você conseguir fazer atividade física. E na minoria dos casos, aí sim, é indicada a cirurgia. A cirurgia é indicada nos pacientes que têm várias crises ao longo do ano, pacientes que, além da dor, começam a perder força na perna, isso é extremamente importante avaliar, e também quando o paciente tem uma dor intratável, aquela crise que não melhora com nenhuma medicação. Agora, a cirurgia também ela evoluiu bastante, a gente vê nessa imagem várias fotos de parafuso, outros dispositivos para colocar. Atualmente, as cirurgias, pelo menos a que eu mais faço, são cirurgias minimamente invasivas, que você tira o mínimo, agride o mínimo a musculatura, muitas vezes com o uso de microscópios, afastadores delicados e por vídeo. Então, isso realmente você consegue tirar esse fragmento sem machucar os tecidos em volta. Sim, sim. Agora eu quero colocar algo pessoal para o senhor, doutor Luciano, e também para os nossos amigos teleassinantes. No caso, quando eu tive essa dor, por exemplo, foram 3 meses de dor assim, ininterruptas, e é horrível. É uma dor que realmente não tem posição. A gente mostrou a foto de um cara descendo a escada ali, meio que se apoiando, porque é uma dor que
que deixa você extremamente irritado e ela não te larga, né? Um negócio assim. E eu fiquei nesses 3 meses, e eu me recordo até que eu procurei um neurocirurgião na época, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele falou, cara, eu só vou te operar se você não estiver aguentando mais. E eu estava com tanta dor que quase que eu falei, me opera, mas eu insisti um pouco mais no tratamento e não precisei operar. Eu acho que essa insistência em continuar fazendo físio e continuar lidando com os tratamentos conservadores foi importante. A gente pode sugerir isso também para algumas pessoas que estão com esse problema no momento, né? Para não pensarem na cirurgia como uma primeira alternativa, né, doutor? Sim, lógico. Até vou explicar para você por que a gente deve esperar a cirurgia da hérnia, não operar logo de início. A hérnia, o que é a hérnia? É um pedacinho do disco do núcleo pulposo que sai para fora. Na medicina, hérnia é tudo que sai para fora do limite normal anatômico. Então, esse gel, ele sai para fora e vai em contato com o nervo. Certo. Esse contato com o nervo, a dor é devido a 2 problemas. Esse gel causa uma irritação química na raiz, ele irrita a raiz, gera toda essa dor. E o outro componente é o componente de aperto do fragmento, causando uma isquemia. Como se fosse você botar um torniquete no seu braço, a isquemia começa a doer. Só que a maioria das causas que gera dor é apenas a irritação química desse nervo. Então, por isso eu insisti, porque se for irritação química por esse disco na raiz, você tomando medicação e esperando, essa inflamação vai passar e você vai melhorar. Aí sim, casos que não melhoram são os casos que, além da componente irritativo, que gera dor, também gera uma isquemia, são fragmentos grandes. Esses casos não vão melhorar e você vai ter que operar. Mas quando a gente vai saber essa diferença? Depois de 6, 8, 12 semanas. Até lá, realmente, como o seu caso, você fazendo uma fisioterapia, tomando medicação, você tem uma grande chance de melhorar, porque a maioria da dor que a hérnia causa é apenas pela inflamação do nervo, e isso, com o tempo, ela passa. Tem um estudo que mostra que, em um ano, o resultado entre operar e não operar é muito semelhante. Lógico, mas muitas vezes o paciente também ele não aguenta a dor. Tem pacientes que a dor é tão forte que ele não aguenta. Então, o mais importante mesmo, como conselho para quem tem hernia de disco, é cada paciente deve ser tratado individualmente. Sim. Não deve ser tratado, generalizar o tratamento. Eu vejo muito assim, por exemplo, você tem uma hernia de disco, daí vai lá naquele terapeuta, vai fazer toma esse remédio, mas as dores são diferentes e as causas, e mesmo a hérnia, é diferente de pessoa para pessoa. Cada paciente tem um tratamento individualizado. E isso eu estou falando assim, quando eu falo isso, eu falo do futuro da medicina, como na oncologia hoje, que cada vez mais os tratamentos são individualizados pelo tipo de tumor, genético até, que o paciente tem. Doutor Luciano, você foi muito sábio nessa colocação sua, porque realmente, quando você tem uma dor assim, e você externa essa dor, cada um te recomenda um remédio, cada um te recomenda um médico, cada um te recomenda uma simpatia ou algo parecido. E a gente está com tanta dor naquele momento que tudo que aparece a gente quer tentar abraçar para se livrar da dor. E você colocou muito bem. Eu vou te chamar você porque você é jovem, doutor. E é muito importante isso, né? Porque cada caso é um caso. Pode ser que muitas vezes você sugira algo para alguém e aquela pessoa tem aquele mesmo problema que o seu, mas pode ser que não e a pessoa vai ser induzida a fazer algum tipo de tratamento ou tomar um medicamento que nada vai funcionar na dor daquela pessoa, né, doutor? Sim, exato. Cada paciente tem que ser tratado individualmente. E no meu consultório, quando eu vejo um paciente, eu me coloco muito no lugar dele. Eu acho que o mais importante na indicação por exemplo, quando eu vou indicar uma cirurgia, eu falo assim, eu faria essa cirurgia se fosse em mim? Entendeu? Quando a gente se baseia que você trataria da mesma forma você ou um familiar seu, eu acho que está no caminho certo. Eu acho que isso que é o mais importante. Você, muitas vezes, colocar na situação do outro. Isso que realmente faz a diferença na medicina. Você se aproximar do sofrimento do paciente e seguir junto com ele no seu tratamento. E daí você, com certeza, vai indicar o melhor alternativa de tratamento para o paciente. Tá certo. A gente fala isso porque hoje a gente sabe que tem uma infinidade de tratamentos para hernia de disco.
eu tenho uma colocação, eu sigo uma linha de tratamento, mas outros seguem linhas diferentes, e não é que estão erradas, cada um tem a sua linha e a sua forma de seguir o paciente, mas se colocar na situação do paciente, isso na medicina, não só na área disso, mas em tudo, é o mais importante. Eu falo isso porque eu concordo contigo, eu tenho um médico que ele é tenista também, e o tenista tem muito problema de ombro, e a gente acaba tendo problema, e aí, quando eu vou consultar com ele, ele sempre fala, eu também sou tenista, e a gente vai procurar um tratamento assim, procurando sempre fugir. Não fugir, deixar realmente a cirurgia como não uma última instância, mas não pensar nela de pronto, que eu acho muito importante isso, viu, doutor Luciano? Eu não sou leigo na medicina, mas a cirurgia, ela não deixa de ser um pouco invasiva, né? De entrar ali, não sei, é um pensamento que eu tenho, mas às vezes é necessário também, e às vezes você também está sofrendo com dor há muito tempo, aí você faz uma cirurgia, tira com a mão aquela dor, parece que você dorme anestesiado de uma forma e acorda de outra completamente diferente, sendo aliviado. Então, há tratamento para tudo. Para a gente fechar o nosso bate-papo, doutor Luciano Miller, deixa uma recomendação para quem está fazendo home office em casa, deixa um toque para esse pessoal que está trabalhando em casa, e muitas vezes a gente foi meio que desleixado, e fica mesmo, né? Então, eu vou colocar, se você me permite, algumas dicas, assim. Primeiro, como eu falei no início, você procurar uma cadeira que apoie as suas costas. Depois, você, quando for teclar, usar o computador, você apoiar o braço. Porque o braço fica levantado, dá muita tendinite, inflamação nos tendões. Então, apoiar o braço. Uma outra dica é adequar a altura da cadeira, você deixar o pé apoiado, e também a cervical, como no celular, não deixar nem muito esticado, nem muito fletido, porque assim você pode sobrecarregar a cervical, a musculatura, as articulações e os discos da coluna. E o último conselho é, quando você estiver trabalhando, fazer pausas a cada 40 minutos, como a gente viu muito bem nessa reportagem, onde você procura alongar a musculatura do braço, da perna, da coluna. E última dica importante, como você falou, que você tem feito bastante, fortalecer o abdômen. Quando você estiver sentado, você solta o ar do seu pulmão, que o pulmão é que nem uma bexiga, que você esvazia, e você coloca o umbigo para dentro, contrai o seu abdômen, prende o xixi, coloca o umbigo lá para dentro. Você vai fazer isso várias vezes por dia, quando você estiver sentado. Isso você vai ter um exercício isométrico, você fortalecer a musculatura parado, assim. Isso é extremamente importante. É o primeiro exercício quando o paciente está com dor na reabilitação. Muito bacana. Quero te agradecer, doutor Luciano Miller, ortopedista do Hospital Albert Einstein e é diretor também da Clínica Colunar, é isso, doutor? Exatamente. É uma clínica multidisciplinar e lá, como você colocou bem, assim, no seu tratamento da hérnia, a gente não foca apenas na cirurgia, mas lá tem fisioterapeutas, fisiatras, médicos de dor, pilates, RPG, uma avaliação global do paciente, várias linhas. Aproveita já, vamos passar o endereço da clínica aí, doutor, vai lá, qual que é o endereço? Vou deixar o telefone, 2122-4042, 2122-4042? 42. Isso. Tá ok. Tá bom? Quero te agradecer, doutor Luciano, pelo bate-papo com a gente aqui, muito esclarecedor, e eu tenho certeza que muitos teleassinantes aí devem ter se envolvido nesse bate-papo e também tem algum parente que pode ter algum problema com a coluna aí e foi esclarecido em algumas dúvidas. Obrigado pela companhia aí, doutor. Muito obrigado a você e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com seus telespectadores. Valeu, um abraço. Obrigado.